Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Nós estamos estudando sobre a agenda de Jesus com o seguinte tema: o ensino de Jesus e o ensino do homem, baseado no Evangelho de João, capítulo 7, versos 14 a 36. O que estava acontecendo entre Jesus, os escribas, os fariseus e a multidão? Então nós vamos olhar nesse texto que havia um conflito entre o ensino de Jesus e o ensino dos homens. Ou seja, Jesus, os escribas e os fariseus estavam tendo um conflito, um atrito entre os seus ensinos. Esse trecho mostra o conflito dos ensinos de Jesus e o que ensinavam os escribas e fariseus. Antes mesmo de Jesus chegar em Jerusalém, já havia uma discussão a respeito da sua pessoa. A multidão dizia, o que a multidão dizia a respeito de Jesus e dos seus ensinos? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. João capítulo 7, verso 12. Ou seja, para alguns, Jesus era uma pessoa muito boa e que os seus ensinos eram bons, mas para outros não. Jesus era uma pessoa ruim e que enganava as outras pessoas através do seu ensino. Então, para entendermos o ensino de Jesus e o ensino dos homens, nós precisamos entender primeiro a origem do ensino de Jesus. João 7, verso 15 e 16 e o 28 a 29. João 7, de 15 a 16. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então, de onde procedia o conhecimento de Jesus? Os judeus perguntaram, verso 15. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Mas Jesus ele responde que o seu ensino veio diretamente do Pai e que havia sido enviado para transmitir ao povo. Ou seja, o próprio Pai envia Cristo Jesus para ensinar o povo o quê? O que os escribas e fariseus tinham que ensinar. Entretanto, os escribas e fariseus ensinavam uma coisa e viviam outra. E o ensino de Jesus vinha diretamente do Pai, porque o Pai o havia enviado para ensinar a verdade para o povo. Verso 16. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Há uma relação entre a origem do ensino de Jesus com a pessoa da sua divindade. Ou seja, aquilo que Jesus ensinava estava de acordo com a sua origem divina, com a sua pessoa divina, com a sua pessoa espiritual. Os judeus julgavam o ensino de Jesus devido à sua origem humana. Ele era de Nazaré. E Jesus afirma que eles não conheciam a sua origem espiritual e divina. Há diferença entre o conhecimento humano e histórico e o conhecimento espiritual da pessoa de Jesus, como nós podemos ver em João capítulo 7, versículo 28 e 29. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quiseste, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. O que Jesus estava dizendo, se vocês conhecem a minha origem, eu vim de Nazaré, mas vocês não sabem quem me enviou e de onde eu vim. Quem me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado para trazer o meu ensino. João capítulo 7, verso 28 a 29. Segundo, a avaliação do ensino. João 7, 17.
Como alguém pode ter certeza de que o ensino de Jesus é divino e verdadeiro? Para termos certeza, precisamos ter, primeiro, disposição de conhecer para obedecer a palavra de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João 7,17. Ou seja, se nós queremos conhecer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para o homem? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E assim, nós vamos saber se ela é de Deus ou se ele fala de si mesmo. Então, tudo que Jesus aponta é para a vontade do Pai, para a vontade dele. Diga, faça esse teste. Diga, eu quero aprender e estou disposto a obedecer. Quando nós estamos dispostos a aprender a palavra de Deus e a obedecer a palavra de Deus, nós vamos viver debaixo da vontade de Deus e para a glória de Deus. Segundo, João 7,18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Ou seja, para entendermos o ensino de Jesus, nós temos que entender que nós não podemos ter total interesse na glória humana. Ou seja, eu tenho que buscar a glória de Deus. Ou seja, o total desinteresse pela glória humana. Nós não podemos buscar o louvor, a glória das pessoas, mas sim buscar louvar, adorar e glorificar a Deus. Jesus ele diz isso em João 7,18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Ou seja, o falso mestre busca a promoção do seu ego e a glória dos homens através de falsas doutrinas, de falsos ensinos. Jesus promovia a glória de Deus através do seu ensino e também das suas obras, aquilo que ele realizava. Ele não só falava, mas vivia aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava. Terceiro, o impacto do ensino. João 7, 19 a 23. O ensino de Jesus produziu 3 impactos. Primeiro, desmascarou a hipocrisia dos falsos mestres. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Ou seja, eles ensinavam a lei, mas não faziam, não cumpriam a lei, não observavam a lei. E Jesus joga isso. Vocês são hipócritas. Segundo, produziu o ódio do mundo. Não vos deu a lei Moisés? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão. Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Ou seja, ele estava dizendo, vocês têm a lei de Moisés. E a lei de Moisés ensina algo e vocês não fazem. E quando eu falo, vocês acham que eu tenho demônio e querem me matar. O mundo ou a sociedade sem Deus odeia os filhos de Deus, bem como o seu ensino da palavra de Deus. Eles odiavam a Jesus por causa daquilo que Jesus ensinava. Letra C. Confrontou o legalismo. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? João 7, 22, 23. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: a obediência à lei de Deus se evidencia em atos de misericórdia. Jesus ensinava e curava aos sábados. O circuncidar o homem não era um ato de misericórdia, era apenas um cumprimento da lei. E Jesus faz esta comparação. Se vocês circuncidam um homem para cumprir a lei, que não é um ato de misericórdia,
eu tive um ato de misericórdia curando um homem no sábado. E isto evidencia mais o cumprimento da lei do que claramente cumprir a lei fazendo no sábado algo que não poderia ser feito. Então Jesus mostra o legalismo para um lado, lei, para o outro lado, eu fecho os olhos e vivo de conformidade com aquilo que eu acho. E Jesus joga isso novamente, jogando a hipocrisia dos escribas e dos fariseus. Quarto, a incompreensão do ensino. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. João 7, 33, 34. Eles não compreenderam o ensino de Jesus. O que Jesus estava falando, assim, olha, daqui a pouco eu vou morrer e vou voltar para o Pai. Vocês vão me procurar, mas vocês não vão me achar. Por quê? Porque o ensino do discernimento se discerne espiritualmente. O ensino de Jesus se discerne espiritualmente. Ele fala que em breve voltará para a presença de Deus. E na presença do Pai não há lugar para os que rejeitam o Filho. Os escribas e fariseus, tanto como muitos da multidão, estavam rejeitando a Jesus por causa de não discernirem os ensinamentos de Jesus. Por que eles não estavam discernindo os ensinamentos de Jesus? Justamente porque os judeus não entenderam o significado do ensino de Jesus, pois eles interpretavam as palavras de Jesus literalmente. Eles achavam que Jesus ia para algum lugar, ia sumir, ia desaparecer e não ia ser encontrado. Mas Jesus estava falando da sua morte, da sua ressurreição, da sua volta para o Pai e também do seu retorno para buscar a sua igreja. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que nós não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de ensinar? O que significa de fato que ele diz: a vez de procurar-me e não me achareis? Também onde eu estou, vós não podeis ir? Então eles ficaram confusos com o ensinamento de Jesus, porque não estavam discernindo claramente ou interpretando claramente as palavras de Jesus. E eles estavam procurando literalmente o que Jesus estava dizendo. Então o que nós estamos aprendendo, queridos? Que todo aquele que foge dos ensinamentos de Jesus entra em conflito com o seu ensino. É por isso que há muitas heresias hoje, porque há falsos mestres ensinando aquilo que Jesus nunca pregou, que a lei nunca pregou. E nós temos que estar atentos a isso. É por isso que a palavra de Deus diz: examinais as Escrituras para entender e compreender o que a palavra de Deus quer realmente dizer. O ensino de Jesus, a origem dele é divina, veio diretamente do Pai, o Pai o enviou para ensinar. A avaliação do ensino: se Jesus fala a verdade, é a verdade, e não há outra verdade. Em João capítulo 14, verso 6, ele diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outro que tem vida para nos dar. E não há outro que vai nos levar à presença do Pai, a não ser Cristo Jesus. Terceiro, o impacto do ensino de Jesus. Ele promove vida, ele promove transformação, ele promove restauração. E o último, nós temos que compreender o ensino. Os judeus não compreenderam, porque neles não estavam a habitação do Espírito Santo. Se nós cremos em Cristo Jesus, nós vamos entender o ensino de Jesus e vamos crer que de fato Ele é o Filho de Deus, o nosso único e suficiente Salvador. E vamos voltar com Ele para a glória do Pai. Que Deus nos abençoe e aplique esta palavra em cada coração. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia a tua palavra, e por meio da tua palavra nós vamos entender que somos pecadores,
Assim como o passado, o presente e o futuro, todos somos pecadores e precisamos de crer em Cristo Jesus para sermos salvos mediante a fé. A tua palavra corrige, a tua palavra disciplina, a tua palavra transforma. O Espírito Santo aplica ela para moldar a nossa vida. Ó Deus querido, que cada ouvinte entenda o teu ensino e venha compreender que Jesus Cristo é o teu Filho e ele veio morrer numa cruz para nos dar a salvação pela graça. Em tudo nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.